Vamos lá, galera, falar de Oriente Médio mais uma vez, né? No nosso último bloco, nós falamos dos conflitos árabes israelenses. Tratamos aqui das guerras, né? Da primeira guerra de libertação, ou da conhecida e da famosa guerra de independência israelense, que aconteceu no ano de 1948 e 1949. Depois falamos da Guerra dos 6 Dias, né? Depois falamos do conflito do Canal de Suez. Depois falamos da Guerra de Yom Kippur. Todos esses conflitos, os países árabes, e diga-se no plural, né? Os países árabes, tentando contra a lógica da criação do Estado de Israel. Vamos lembrar que tudo que a gente fala hoje sobre o Oriente Médio, ligado a israelenses e árabes, ou a árabes israelenses, tem a ver com a criação do Estado palestino, que foi a resolução da ONU lá atrás, né, que criou essa condicionante de 2 estados. Mas, na verdade, só existe um, que é o Estado de Israel. A ONU até coloca a Palestina como Estado observador, né, como um pseudo-Estado observador dentro da ONU, mas ainda não ficou formado geograficamente o território palestino. Só para a gente recordar um pouquinho, temos que lembrar que toda a região onde foi formado o Estado de Israel, na época da formação do Estado de Israel, era tudo Palestina. Tudo bem que se a gente voltar na história, a gente vai descobrir que os judeus habitaram aquela terra antes dos palestinos. Tudo bem, mas vai explicar isso para os palestinos. Né? A gente viu que é difícil, porque é como se você passasse várias gerações naquele lugar e de repente alguém viesse pedir a você licença, um pedaço aí é meu, mano, essa terra é minha antes de você chegar. Eu dei até um exemplo aqui para tentar aproximar nós, assim, de uma realidade mais brutal, era tipo você pegar a sua casa, o seu quarto, fala lá que o seu quarto agora, um tio de 1900 de Cafunga aparece, esse quarto é meu. Porque no testamento da minha mãe ela deixou, foi para mim, não foi pro seu pai, não. E aí você tem que sair do seu quarto porque alguém está chegando. Você acha isso um absurdo? Pois é os palestinos. Os palestinos não conseguem entender como que é criado o Estado de Israel num território palestino. Outra coisa que a gente tem que entender. Há uma incidência muito grande no Oriente Médio, na região da Palestina, principalmente por conta do conflito bipolar, né? Nós não podemos deixar de lembrar aqui que existe no mundo, nesse contexto inteiro, a Guerra Fria. Então nós temos de um lado russos, de outro lado americanos, e eles propondo aí as áreas de influência no mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque para o Ocidente é extremamente importante ter um pé cravado no Oriente Médio. E para muitos especialistas, o pé cravado do Ocidente no Oriente Médio é justamente o Estado de Israel. Não há, gente, nenhuma observação, não tem como a gente falar, não tem como você analisar o Estado de Israel e ver o que o Estado de Israel faz em 20, 30 anos e não pensar que ele é apoiado por alguém. Ou, quando os caras foram comemorar o primeiro dia da independência, 6 países invadiram Israel. Então vamos pensar, um bebê acabou de nascer e ele tem 1 dia de vida. Vieram 6 adultos bater nele e ele bateu nos 6 adultos. Deu para pegar a visão? Esse bebê é diferente. Ele tem é choke, né? É um bebê choke. É um bebê diferente. Ele é um estado que acaba de nascer, mas muito diferente. Ele já contava com o apoio da Inglaterra, da França. Ele já contava com o apoio dos Estados Unidos e muito provavelmente, ainda que a gente não tenha aí os documentos oficiais que provem isso, mas muito provavelmente é um lugar que já tinha apoio, inclusive, militar, né, bélico-militar, para se defender. O domo de ferro, né, que a gente até trouxe aqui também, ele não é uma arma daquele tempo, ele é uma arma mais moderna, que é o domo de ferro, que é aquela defesa de mísseis, né? Mas lá atrás Israel já se defendia. Tanto é verdade que hoje, na atualidade, é um dos exércitos mais fabulosos do planeta Terra, é o exército israelense, tá? Inclusive dá treinamento para muitos exércitos aí ao longo do globo. Então o Oriente Médio é uma caixa de surpresa. Nós temos que entender que nós estamos falando, basicamente, dos conflitos que envolvem árabes e israelenses, né? Ou seja,
conflitos que envolvem a criação do território ou do Estado palestino versus a criação do Estado de Israel. É disso que a gente está falando aqui. Por quê? Existem outros conflitos e alguns deles talvez a gente consiga elaborar aqui alguma fala. Por exemplo, a questão própria do Irã, né? A própria questão do Iraque, a própria questão do Afeganistão. Essa região, a região do Oriente Médio, é uma região muito rica. Nós já mostramos isso. É uma região onde nascem as primeiras civilizações e lá você encontra grandes jazidas de quê? Petróleo. E o petróleo está lá sendo explorado, né? E o petróleo, inicialmente, ele foi explorado nos Estados Unidos, lembram? É os Estados Unidos que na segunda Revolução Industrial lança o petróleo, que é essa ideia de você ter um combustível utilizado na queima, né? Na combustão mesmo. E aí ela dá propulsão para as máquinas. E aí os norte-americanos, depois que eles propuseram a lógica do combustível, a vinda do petróleo, eles começam a mapear o petróleo mundial. Até para eles nunca deixarem de terem o quê? As fontes, né? E aí tá um outro assunto muito sério, que é muito atual, né? Quando a gente pensar em fonte de petróleo, seja no Oriente Médio, seja na América, seja, sei lá, em Butão, não interessa o lugar. Os norte-americanos já tinham descoberto há muito tempo. Como assim, Anderson? Se vocês pegarem a década de 40, a década que antecede, né, ou que estamos vivendo aí a Segunda Guerra Mundial, vamos pegar a década de 30, a década de 40. Já existia grandes estudos internacionais falando de profundidade, de propriedade de solo. Não é à toa que no Brasil, por exemplo, nós vamos ter presidentes da República que criam leis específicas para o solo. Como assim, professor? Primeiramente, a Grã-Bretanha, né, vai fazer vários estudos para saber o que tinha quando perfurassem os solos das localidades. E aí você cria as leis de subsolo. Por quê? O Estado é o dono do subsolo. A sua casa, por exemplo. Você está aí vivendo na terra aí, onde foi construída a sua casa. Se um dia ou outro você começa a fazer um buraquinho aí, vamos supor que você quer guardar as memórias para daqui a 20 anos pegar as memórias. Tem gente que faz isso, né? Aí você põe no baúzinho, faz o buraquinho, coloca lá dentro e tampa e vai daqui a 20 anos abrir. Vamos supor que na hora que você está abrindo o buraquinho, a roja, lá do fundo das profundezas, flui o petróleo. Você tome rico! Provavelmente você está rico, mas alguém vai ficar milionário. Você vai ficar só rico. Por que antes? Porque eles vão te indenizar e vão te tirar você de lá. Sai quebrando aí, mano. Porque isso é propriedade do Estado. Se é propriedade do Estado, ainda que você esteja morando lá, é minha também. Porque se é do Estado, é do público, né? Então, é a vontade pública sobre a vontade individual, beleza? No Brasil funciona assim, não é só no Brasil, é no mundo, né? E aí, você já vê projetos americanos, por exemplo, de falar que no Brasil não tinha riqueza nenhuma no subsolo. Tanto é verdade que circulavam artigos no Brasil na década de 40 que alegavam que no solo brasileiro era só pobreza, não tinha nada. Foi o Vargas que peitou isso, falou, não tem sim. Tem, nós vamos criar o Conselho Nacional do Petróleo. Mesmo se não tiver, a gente cria esse mesmo Conselho Nacional do Petróleo. E por que o Vargas fez isso? Para ele proteger o solo brasileiro. Só poderia fazer perfuração no Brasil com autorização do Estado. Entende? Anos depois o Vargas cai, porque ele era nacionalista. Anos depois ele volta, cria a Petrobras. Tem petróleo aqui, mano. E o petróleo é nosso. Por que vocês acham que a campanha é o petróleo é nosso? Presta atenção. Nossa, você está falando de Oriente Médio e foi para o Brasil? Pois é, mas agora eu vou no Oriente Médio de novo. Eu estou te dando um pouquinho do meu conhecimento internacional, para você entender que eu estou fazendo uma junção de conhecimentos aqui para explicar o que eu estou explicando. Ao mesmo tempo que eles faziam esses processos no Brasil, tem um lugar lá no Oriente Médio que eles já entravam, lá no Irã. O Irã hoje talvez seja uma das grandes fontes de petróleo do mundo, que na verdade é o demônio, né? Que a gente vê aí. O Irã é colocado hoje como um dos inimigos mortais dos Estados Unidos, né? Já tinha sido colocado pelo próprio presidente o Bush, né? Enfim. E aí você tem lá o Irã. No Irã, os norte-americanos conseguiram chegar. Vocês lembram que na Segunda Guerra Mundial nós tivemos a Conferência de Teherã? A Conferência de Teherã foi no Irã. Quem foi na Conferência de Teherã? O Roosevelt era quem, gente? Presidente americano. O Churchill, primeiro-ministro inglês,
e o Stalin, que era o presidente da União Soviética. Se você abre o Irã para receber eu quero ver o presidente americano ir lá no Irã hoje. Naquela época era convidativo. Por quê? Porque lá existia um camarada chamado Reza Pahlavi, que era o cara que abriu o Irã para o Ocidente. E aí tem uma coisa muito doida, né, que a gente discutiu nos vídeos anteriores. É nessa lógica do Ocidente avançar sobre o Oriente e também pelo Oriente Médio, que nós vamos, ou Médio Oriente, é que nós vamos criar lá no Egito a Irmandade Islâmica. E é lá no Egito que surge a necessidade dos islâmicos lutarem contra a dominação ocidental. E é a partir daí que vão surgir as alas radicais da Irmandade Islâmica. As alas radicais da Irmandade Islâmica vão querer criar as jihads islâmicas, que é o que nós chamamos de Guerra Santa. As jihads islâmicas vão ser criadas justamente porque a Irmandade Islâmica queria afastar o Ocidente do Oriente Médio. O Reza Pahlavi, esse que eu acabei de dizer, o nome dele agora caiu na década de 70, se não falha a minha memória, no ano de 79, para a revolução do Ayatollah Khomeini, que é o Ayatollah do Irã. Lá eles têm uma teocracia, né? Tem um cara que representa Deus. Então o Ayatollah fez a revolução e tirou o Reza Pahlavi. A queda do Reza Pahlavi é a expulsão do Ocidente do Irã. Aí os Estados Unidos têm um problema, o Irã. O que vai acontecer? Os Estados Unidos vão fortalecer o Iraque para lutar contra o Irã. E aí, na ideia de fortalecimento do Iraque para lutar contra o Irã, nós temos as guerras Irã-Iraque. Aí nós vamos ter aquele desespero do petróleo, lembra? Por quê? São países produtores, né? Presta atenção como que as coisas que parecem nada a ver, elas têm ligação, né? O que está fazendo os Estados Unidos potencializando Saddam Hussein? No ano de 2000, né? Assim que iniciou o ano, nós tivemos o atentado do World Trade Center. Quem que eles foram caçar? O Bin Laden. Quem acabaram matando? Saddam Hussein. Na época, o presidente era o Bush. Quando o Saddam Hussein foi potencializado como aliado dos Estados Unidos, era o Bush pai. Tudo na família, né? E aí as coisas vão acontecendo. E aí a gente tem que ter esse desprendimento, né? Para fazer analogias para a gente poder chegar no denominador comum. Em questão de prova, em situação de uma prova direta, isso pode estar relacionado com a guerra, por exemplo, do Kuwait, a guerra Irã-Iraque, né? Isso pode estar relacionado diretamente à invasão da União Soviética lá no Afeganistão. E no Afeganistão, a grande imersão de armas e de ajuda, de apoio técnico dos Estados Unidos aos talibãs. É eles que fortalecem o regime dos talibãs lá no Afeganistão. Inclusive surge o Rambo 3, né, o filme, depois assistam, é legal assistir o Rambo 3. Então, ou seja, você vai criando um trem louco demais. A analogia aqui do Oriente Médio ela é complexa, né? Então você tem, dos conflitos palestinos e Israel, você tem, na verdade, um ideal aqui, né? Não estava buscando áreas de influência na questão da Guerra Fria. Então aqui, ó, Israel representa o Ocidente no Oriente Médio, porque ele recebe ajuda dos países economicamente conhecidos como capitalistas. E aí Israel é forte, né? A Palestina vai ficar aí chupando o dedo como está até hoje. Para a Palestina, gente, sobrou a faixa de Gaza e a Cisjordânia, 2 lugazecos, 2 pedacinhos de terra. A Palestina ainda tinha um pedacinho de Jerusalém, perdeu tudo, Playboy, na guerra de Yom Kippur. Os caras foram invadir Israel no dia do perdão deles, eles pegaram, foi tudo. Vocês estão enchendo meu saco, tomou tudo, pegou tudo. Jerusalém, 100% de Jerusalém israelense. Com um detalhe, continuava morando em Israel, dentro de Jerusalém, palestinos, não expulsaram os palestinos. Porém, é nosso, agora quem controla somos nós. É aí que começam os acordos de paz, né? Que vão sendo feitos aí para tentar mediar essa situação entre palestinos e israelenses. Entre essas mediações, nós vamos precisar de compreender um pouquinho 2 grupos, né, que surgem nesse sentido, tá? O Fatah é um desses grupos, tá? O Fatah,
ele é um grupo que vai surgir nesse contexto com a ideia de libertação da Palestina, né? O Fatah é um grupo que surge nesse sentido. Ele tem o ideal aí de libertar a Palestina ou de defender a Palestina, né? Então o Fatah surge como movimento de libertação nacional da Palestina. Quando que surge o Fatah, Anderson? 1959. Beleza? Quem criou o Fatah? Os criadores do Fatah são um muito famoso, né? O Yasser Arafat. É um famoso. E o Al-Azir. O Khalil Al-Azir. Muito conhecido como Al-Azir, tá? O nome desses caras é meio estranho mesmo, mas é assim que escreve, ó. Al-Azir. Beleza? Bom, o Fatah ganhou esse nome. Na verdade, Fatah, ao contrário, porque essa é a ideia, Hataf, significa morte. Fatah significa começo da vitória. Ou seja, eles estavam pensando na criação da Palestina já nesse período aí, tá? O Yasser Arafat, vocês vão ver que o Fatah, ele ganha uma conotação diferente no ano de 1964. Qual a conotação que é essa? Vai ser criada a OLP, a Organização de Libertação ou pela Libertação da Palestina. Então nós temos aqui, ó, OLP, Organização pela Libertação da Palestina. A OLP passou a ser aí, por muitos, né, a representante, né, ideal de libertação do povo palestino com relação ao Estado de Israel. Quando a Organização pela Libertação da Palestina foi criada, participaram da sua criação o Egito, na figura do presidente Nasser, Abdel Nasser, né? Eu vou dar tempo para vocês copiarem aí, tá? A Argélia, na presença do Ben Bella, e a Tunísia, na presença do Bourguiba. Então esses caras ajudam na criação da Organização de Libertação da Palestina. O principal líder desse movimento no primeiro momento vai ser o Yasser Arafat, que depois vai ser substituído pelo Mahmoud Abbas, que na verdade é ainda o atual, né? Mahmoud Abbas hoje tem 85 anos. Então Mahmoud Abbas vai assumir aí a Organização pela Libertação da Palestina, tá? É muito importante vocês entenderem esses mecanismos. Por quê? Quando a gente fala de Organização pela Libertação da Palestina, esse organismo, que era para, na verdade, né, depois da criação da Organização Nacional da Palestina lá, esse organismo era para ter finalizado em 1999. A ideia deles era que tivesse um tempo, né, até a criação do Estado da Palestina, o que não aconteceu até hoje, então por isso que ela existe até hoje, tá? Então, em 1964, você cria a Organização pela Libertação da Palestina. Esses camaradas aqui, muito importantes na participação. Quando se cria, o Abdel Nasser, lembra, é o presidente egípcio que vai participar dos acordos de Camp David, que vão gerar os primeiros Nobels da Paz, porque é a primeira vez que um Estado árabe e um Estado de Israel entram em acordo, né? O principal acordo, na verdade, desse período não é entre o Abdel Nasser e o
e os Estados Unidos. Na verdade, o principal acordo aqui vai ser Isaac Rabin e Yasser Arafat. Esse acordo, na verdade, vai ser feito lá em 1993, vai ficar conhecido como Acordo de Oslo. Vai ser o principal. Mas os acordos de Camp David entram por quê? Primeiro acordo, presta atenção na minha fala, primeiro acordo de um Estado árabe com o Estado de Israel. Lá em 1993 é o acordo. É o representante da libertação da Palestina, o Yasser Arafat, com o primeiro-ministro israelense, o Isaac Rabin, que inclusive foi assassinado. Então pegaram nas mãos o cara que quer o Estado da Palestina com o cara que quer o Estado de Israel. E, inclusive, nesse momento, reconhece-se a ideia do Estado de Israel, né? Os palestinos tinham dificuldade com isso. Pela lógica de organização da libertação da Palestina reconhecer o Estado de Israel, foi criada uma dissidência no movimento chamada de Hamas, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, pega a visão aqui, tá? Copie. Se puder tirar um print aí e mandar para eles também, vai ser bom. Bom, além disso, ali no Fatah ainda, vocês vão puxar outras duas setinhas, tá? Vocês vão puxar a setinha única representante do povo palestino e é ela que participa do Acordo de Oslo. Bom, única representante do povo palestino, o Fatah, por causa da organização, ou seja, a Organização de Libertação da Palestina reuniu todo mundo que queria o Estado palestino. É nesse sentido. Em 1993, nós vamos ter o Acordo de Oslo. Tá? Por que vai ter o Acordo de Oslo em 1993? Em 1988, nós tivemos aqui um fato extremamente importante. A OLP reconhece o princípio dos dois estados. Entende isso aqui? Quer dizer que ali ela reconhece que Israel é para ser criado mesmo e também tem que ser criado o Estado palestino. Existia, gente, até então, uma grande questão no mundo árabe, né? E aí a gente tem que também entender. O mundo árabe não queria o Estado de Israel. Então eles lutavam para a recomposição do território palestino. Por isso as várias guerras, né? Quando você pega a guerra de independência de Israel, a guerra dos 6 dias, a guerra do Canal de Suez, a guerra de Yom Kippur, são conflitos em que os árabes invadem Israel, ou pelo menos tentam invadir Israel, para recompor a Palestina. Só que dá errado. E eu quero chamar a atenção para vocês de uma outra questão. Lembra que a Palestina era administrada desde 1918, 1920, pelos ingleses. Os ingleses governaram a Palestina de 1920 até 1947, quando eles passam a bola para a ONU. Então quer dizer... E outra coisa, lembra da declaração de Balfour? Lembram do Arthur Balfour? A declaração dele é de um inglês, então a Inglaterra meio que apoia a criação do Estado árabe, ou quer dizer, do Estado judeu, na Palestina. Então a gente tem que pegar esses fatos todos, não pode ficar perdido na nossa mente, não. A gente tem que usar, porque aí a gente consegue justificar as coisas, né? A prova de vocês, a PrEP, né? A prova da SpaceX, estávamos nós conversando recentemente com um aluno, né? O Vinícius, e o Vinícius colocou uma coisa bem interessante.
Para quem quer entrar na carreira, passar nessa prova é a principal período, é o trem mais difícil. Por quê? Quando a gente pega as características da prova da SpaceX, no caso da história, vocês vão ver que elas te cobram, ou a prova te propõe uma ideia de questão que envolve vários fatos. Se você não sabe deles, você erra. Tipo assim, ela pega aí essas questões que nós estamos falando de árabes, israelenses, e põe em uma questão todos eles. Então você tem que saber de algumas coisas. A declaração do Balfour, por exemplo, é uma questão que envolve árabes e israelenses, não no contexto da guerra em si, mas na formação sim. A declaração de Balfour, ela ajuda o movimento que... A declaração de Balfour, ela ajuda o movimento que está sendo criado nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, dentro do próprio Lógica do Mundo, né, que é o movimento sionista. Então a gente tem que entender essas coisas. No próximo bloco, a gente vai falar do Hamas. Que o Hamas, só para a gente finalizar, esse fator aqui, ó, cria o Hamas, que é o fruto da nossa próxima investigação aí, beleza?